independência, né, dos três poderes, com enfim, liberdades básicas, liberdade de expressão, com Estado de Direito, direito à ampla defesa. Nós estamos vendo o desaparecimento de tudo isso, né? Então, essa fase da democracia burguesa já passou no Brasil. Nós temos agora o quê? A fase da ditadura do proletariado, só que não é o proletariado que fez a Revolução, como também nunca foi, né? Não foi o proletariado, não foram os trabalhadores que fizeram a Revolução Russa. Os trabalhadores russos queriam mais liberdade, né? E queriam né, menos opressão. No fundo, o Lenin lhes deu o oposto, em nome deles, né? Mas, então, no Brasil, o que se instala, né, se a gente fosse ler pelo Lenin, seria a fase da ditadura do proletariado, só que não é, né? É exatamente isso. É, sim, a fase de exercício da violência de uma parte da sociedade sobre a outra. Qual é a parte da sociedade que tem o monopólio da violência? É o corruptariado, ou seja, os corruptos instalados, né, em diferentes lugares do Estado, outros não necessariamente com cargos, né, no Estado, mas com poder exercido junto a esse Estado, né, e suas associações com o próprio crime organizado, que passa a ser um dos implementadores dessa violência de um grupo sobre outro grupo da sociedade. Sim, esse corruptariado é muito pequeno, é muito pouca gente, mas com muito poder, então você pode colocá-lo, sim, como um de dois grandes grupos da sociedade. O grupo do restante da sociedade é imenso, numericamente, mas extremamente frágil em seus instrumentos. Então, hoje você tem a ditadura dessa classe. Então, a ideia é que a classe proletária seria majoritária, mas o seu poder sobre o que restava da classe burguesa não decorria do fato de ter mais proletário do que burguês, né? Porque se fosse isso, eles poderiam conviver com a democracia. Tem muito mais trabalhador do que burguês, então, a democracia vai ser dos trabalhadores, eles é que vão decidir. Mas não, né? Lenin nunca quis isso. Lenin nunca quis isso, porque ele sabia que isso ia gerar realmente algum tipo de democracia. Não é o que ele queria concentração absoluta de poder para chegar ao comunismo, no sentido de introjeção completa do poder dentro das pessoas. Então, a questão majoritária não é problema, de forma que no Brasil, né, o corruptariado não precisa ser mais numeroso do que a população como um todo, ele é infinitamente, quase infinitamente menos numeroso. O corruptariado são talvez algumas centenas de pessoas que realmente manejam o corruptariado, quer dizer, o Politburo são algumas dezenas, se tanto, de pessoas, né, o centro diretivo, o núcleo diretivo. Depois você tem ali o pessoal que gravita em volta, querendo chegar mais perto do poder, algumas centenas de pessoas, e depois alguns agentes implementadores ali, alguns milhares, talvez, que estão ali à disposição, mas é uma parcela ínfima da população. No entanto, eles, né, são a classe dirigente, são a classe que tem o poder e que exerce a violência sobre todo mundo, inclusive através do crime, né? Então, quando o crime organizado exerce violência sobre as pessoas, isso não é um acidente no nosso esquema, isso é porque o crime faz parte do corruptariado, né? E tem as mãos livres, tem as mãos liberadas pelos diretores do corruptariado para promover sua violência contra as pessoas, porque é a maneira de implementar o poder nessa fase. Aí o socialismo. O socialismo é um detalhe, né? Em primeiro lugar, que a gente está tendo uma crescente marcha rumo ao socialismo, no sentido de um desaparecimento da propriedade privada. Mas isso não é o fundamental, como dizia Engels lá atrás, citado por Lenin. Então, na Rússia revolucionária, existe uma socialização, né, uma estatização de todos os bens no começo, uma proibição da sociedade privada. Isso começa a gerar as piores consequências possíveis, e o Lenin faz uma concessão, olha, vamos dar uma abertura aqui para que volte provisoriamente a propriedade privada, na medida em que a gente autorize, sobretudo no campo, mas já com a ideia de que aquilo seria provisório. No entanto, já fica claro que
não é dogmaticamente necessária a estatização de toda a propriedade para que você tenha uma sociedade que ruma para o comunismo, que você tenha uma ditadura do proletariado, né? O Lenin nunca disse, olha, agora vamos suspender um pouco a ditadura do proletariado para ter um pouco de propriedade privada. Não, vamos dar um pouquinho de propriedade privada para as pessoas, para os camponeses, sobretudo, produzirem mais, mas vamos manter, isso aqui não destoa da ditadura do corruptariado, não, isso aqui continua sendo ditadura do corruptariado. Então, hoje no Brasil, tem propriedade privada? Tem, até um certo ponto, né? Mas cada vez mais questionado, né? Propriedade do campo, a gente tem visto aí o seu crescente questionamento através, né, do reviver do conceito de função social da propriedade, de toda a antipatia que o STF demonstra pela propriedade privada. Então, olha, mesmo propriedades produtivas podem ser tomadas, seja pelo MST, seja por indígenas, o fim do marco temporal, se realmente acontecer pela mão do Supremo, né, vai significar a possibilidade que qualquer propriedade, inclusive produtiva, seja desapropriada em favor, né, de uma comunidade indígena, mas, no fundo, com o apoio e tendo por trás o aparato estatal. Então, né, já tem essa relativização muito grande. Você tem, enfim, no exercício da justiça, a relativização também da propriedade, pessoas tendo a sua propriedade confiscada sem direito à defesa, sem devido processo legal, né? Normalmente comunicadores ou figuras consideradas ameaça ao sistema, consideradas golpistas, têm, sem nenhum direito à defesa, sem nenhum processo legal, suas contas bloqueadas, seus bens confiscados, tem acontecido. Não em tão grande número quanto acontecia na União Soviética, mas o princípio já começa a ser dado, o princípio do confisco da propriedade privada. E agora a reforma tributária, que é mais um elemento socializante, porque ela aumenta basicamente os impostos, né? Ela cria impostos extremamente altos, como o IVA, né? Parece que a alíquota vai ser talvez até superior a 30%, disparada a mais alta do mundo. Isso vai trazer mais, né, uma proporção ainda maior, né, da renda, da riqueza gerada pela sociedade, né, pelos agentes privados, para o Estado, que redistribuirá da sua maneira, né? Vai redistribuir, né, para os mais pobres, uma parcela íntima, né? Ínfima também, uma parcela ínfima, né? Isso, sobretudo, isso aí não é para alimentar as pessoas, não é para alimentar programas de auxílio social, a não ser uma pequena parcela. Isso é para concentrar poder, né? Isso é para trazer mais poder para os agentes do corruptariado, que agora já tem uma parte imensa da riqueza nacional, se não toda, passa de alguma maneira por eles, agora passa ainda mais, né? E a distribuição, inclusive para os estados, será feita pela autoridade central, né? A reforma cria uma autoridade central de temas tributários, que é quem vai, no fundo, dizer, olha, o que vai para cada estado. Isso mata a federação, né? Então, agora, cada estado da federação, que em tese são estados, né, federados, portanto, com autonomia, deveriam ter uma autonomia semelhante à dos estados americanos, né? Esse foi o modelo de todas as constituições federais brasileiras. Esses estados que deveriam ter autonomia não vão ter autonomia nenhuma, menos do que já tem, né? Vão ter que estar implorando para um elemento central lá, uma agência central, para ter recursos para, não é nem para pagar suas populações, é para pagar os seus funcionalismos, né? Então, também, você vai ter ainda um reforço maior ainda quer dizer, você vai ter uma dependência ainda mais indireta, né, das pessoas em relação ao Estado. Quer dizer, hoje as pessoas têm uma certa dependência em relação ao Estado federado, mas esse vai ser mais dependente ainda frente ao Estado central, as pessoas vão estar ainda mais distantes da fonte de poder, né, do qual vem a sua receita. E nesse processo a iniciativa privada
vai para o beleléu, né? Nesse processo, a iniciativa privada é cada vez mais desincentivada e ela só sobrevive na medida em que um empresário seja amigo dos políticos. Então, o famoso capitalismo de laços é a nossa maneira, de certa forma, de implementar o socialismo. Você inviabiliza a pequena empresa, viabiliza a pequena iniciativa, você torna o cidadão dependente do auxílio estatal ou da regulamentação estatal para praticamente tudo, o cidadão médio, né? Cada vez mais é aquele cidadão que recebe os auxílios estatais para poder continuar vivo, né? Isso é uma economia socializada, né? E aquele que, por acaso, trabalha numa empresa, essa empresa vai ser uma empresa, provavelmente só sobreviverá se for uma empresa que consiga, através das suas conexões políticas, um monopólio em algum setor ou em alguma área do país. Tá? Essa é a estrutura, né, com uma cara capitalista, mais ou menos, mas esse verniz capitalista está cada vez mais fininho e por baixo surge aí a figura terrível do socialismo. Né? Então, a gente tem que parar também de ver as coisas né, em abstrato. Tem propriedade privada? Tem. Então não tem socialismo? Tem. Né? Não tem 100% de socialismo? Não. Então não tem comunismo? Tem. Tem, porque o projeto comunismo não depende exclusivamente do socialismo. É o que a China está mostrando. A China relativizou vários elementos do socialismo stricto sensu, né? Tem um pouco de propriedade privada, mas a propriedade privada é condicionada ao processo político, é condicionada, no fim das contas, ao Partido Comunista Chinês, que continua sendo partido único, portanto, continua, na prática, sendo socialista e rumando para o comunismo. Tá? Isso né, talvez o principal exemplo hoje no mundo de como funcionam as coisas. Vamos olhar para a China. Mas não precisa olhar para a China, basta olhar para o Brasil com sinceridade, né? Sem deixar que a fumaça esconda aos nossos olhos a realidade das coisas. Tá bem? Bom, pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje em termos de comentário à nossa dinocracia. Tá? A gente entender qual é a gravidade desse reconhecimento de que tem um comunista no STF. Na verdade, já temos um caminho andado rumo ao comunismo. Esse não é o primeiro passo. Isso é um passo que torna as coisas mais visíveis, ou deveria tornar. Né? Deveria tornar. Por que nós estamos rumo ao comunismo? Porque nós temos uma gigantesca concentração de poder nas mãos de um aparato que é de inspiração marxista, né? Os líderes aí desse processo no executivo, no PT, certamente, né? Mas também, em parte, no legislativo e em parte no judiciário, são de ideologia marxista, né? Todo o processo é concebido numa dinâmica marxista-leninista, né? De desaparecimento e destruição progressiva das liberdades democráticas, dos instrumentos democráticos, e de exercício da violência por uma classe sobre a outra. Tá? Então, isso caracteriza uma espécie de ditadura, que não é uma ditadura qualquer, é uma ditadura dentro de um processo para a construção daquela sociedade onde a gente pode começar a ver já as primeiras trevas disso tomando conta da nossa vida. É uma sociedade que será uma sociedade do poder total introjetado nas pessoas. Tá? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência,
é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui